nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós terminamos as nossas reflexões sobre o senso sobrenatural da fé. Com isso nós chegamos ao parágrafo número 94. Aqui, mais uma reflexão que o nosso catecismo fala sobre o crescimento na compreensão da fé. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na igreja. E de fato cresce. Hoje nós temos conhecimentos sobre a Sagrada Escritura, por exemplo, que provavelmente nos tempos da Idade Média não eram ainda conhecidos. Então a pesquisa teológica, a pesquisa bíblica, os estudiosos que realmente se debruçam sobre as línguas antigas, sobre a história dos povos que conviveram com o povo da Bíblia, que procuram refletir sobre a Jerusalém, por exemplo, nos tempos de Jesus. Tem um livro com esse título de um exegeta protestante chamado Joaquim Jeremias, muito profundo, a Jerusalém nos tempos de Jesus, né? Tudo isso vai fazendo com que nós, católicos e cristãos em geral, tenhamos cada vez mais conhecimento das realidades contidas ou expressas na própria Sagrada Escritura, o contexto histórico em que os textos foram escritos e como eles foram sendo interpretados também ao longo dos séculos. De modo que, graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. E aqui o nosso catecismo cita uma série de pequenas passagens tiradas de documentos do Concílio Vaticano II, particularmente da Dei Verbum, que significa palavra de Deus, né? Dei Verbum, uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II que trata sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus e sobre a revelação divina. Cita também a Lumen Gentium, a constituição dogmática sobre a Igreja. Lumen Gentium, luz dos povos. Cristo é a luz dos povos. Só para lembrar, os nomes dos documentos da Igreja costumam receber como título as duas primeiras palavras que aparecem no documento no seu texto original em latim. Então, Lumen Gentium significa luz dos povos. A tradução portuguesa é Cristo, a luz dos povos, mas no latim as duas primeiras palavras são Lumen Gentium. Então, Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, é a Constituição Pastoral do Vaticano II, que trata da igreja no mundo contemporâneo, e Unitatis Redintegratio, que é o decreto que trabalha sobre a reintegração da unidade, um decreto do Vaticano II sobre o ecumenismo. Então, feita essa introdução sobre o significado dos documentos, né, ou sobre o conteúdo dos documentos, eu vou passar agora a comentar os mesmos documentos citados aqui. Então, começamos com a Dei Verbum, pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais meditam em seu coração, em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Então, aqui é citado tanto a Dei Verbum quanto a Gaudium et Spes. Pesquisa teológica, ela, além de ter a sua dimensão positiva, que procura verificar a gênese de um determinado pensamento, como no Antigo Testamento foram surgindo, reveladas determinadas expressões, determinados conceitos, então, e depois como esses conceitos foram assumidos no Novo Testamento, e depois como eles foram refletidos na história da igreja. É a dimensão positiva da teologia. Mas ela tem também uma dimensão especulativa, quando ela procura refletir sobre novos assuntos, novos temas, sobre os quais a Bíblia não fala diretamente,
mas para as quais os princípios da fé, que têm o seu fundamento na Sagrada Escritura e na grande tradição, podem ser aplicados. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem junto com quem as lê. Aqui, de novo, citações da Gaudium et Spes, da Dei Verbum, da Unitatis Redemptor Gratio, ou do Decreto Unitatis Redemptor Gratio, são expressões muito interessantes, mas particularmente aqui nós temos uma citação de São Gregório Magno, que foi Papa lá nos tempos da patrística ainda, em que ele nos apresenta essa ideia muito simpática, muito interessante. Pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, as palavras divinas crescem dentro dele, na medida em que ele mesmo, que as lê, também cresce. E, finalmente, ainda uma citação da Dei Verbum, pela pregação daqueles que, com a sucessão apostólica, receberam o carisma seguro da verdade. Então, vejam, são diversas maneiras pelas quais o nosso catecismo lembra, citando o Concílio Vaticano II, diversas maneiras pelas quais a compreensão tanto da realidade, ou das realidades, como das palavras do depósito da fé, pode crescer na vida da Igreja. Então, repetindo e resumindo, essa compreensão pode crescer pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais meditam as verdades no seu coração, pela pesquisa teológica, e aí nós poderíamos naturalmente ampliar a pesquisa histórica, a pesquisa exegética, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, de modo que as palavras divinas crescem junto com ele, junto com quem as lê, e pela pregação daqueles que, com a sucessão apostólica, receberam o carisma seguro da verdade. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. É uma expressão própria da Dei Verbum, um carisma seguro da verdade, recebido pelo magistério da Igreja, o Papa e os bispos em comunhão com o Papa, aqueles que detêm a sucessão apostólica. Volto a dizer, nunca de uma pessoa individual, mas do conjunto que em comunhão vai anunciando a boa nova. Parágrafo 95. Fica claro, portanto, que segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros. E que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Essa é uma citação da Dei Verbum, no seu número 10. Então, com isso, nós concluímos mais um artigo do nosso catecismo. No próximo programa, se Deus quiser, nós vamos rever, numa série de 5 parágrafos, uma síntese, né? Vamos fazer uma síntese daquilo que foi exposto neste artigo, que trata da revelação, ou melhor, da transmissão da revelação divina. E ficou claro também, não é, sem dúvida alguma, o papel fundamental que o Espírito Santo, o Espírito que conduz a Igreja à verdade completa, desempenha em todo esse processo. Mas também fica muito clara a nossa responsabilidade como transmissores da fé. Não haverá quem crê sem não houver quem anuncie. E o anúncio tem que ser feito sempre guiado pelo Espírito, porque é ele que convence, não a nossa sabedoria humana. Então, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.